Santa Catarina hoje foi palco de uma tragédia. Um jovem de 18 anos conseguiu ingressar em uma escola infantil armado com uma faca e matou 3 crianças e 2 professoras. Hoje nós vamos relembrar alguns casos e principalmente falar sobre a falta de segurança em que vivem professores, alunos e funcionários. Eu sou Ilmar Muniz e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, Santa Catarina vivenciou uma tragédia. Um jovem de 18 anos que conseguiu ingressar em uma escola e matar 3 crianças e ferir 2 funcionárias, levando-a à morte. O que nos revela 2 situações importantes, já que esse caso não foi um caso isolado. Não foi a primeira vez que isso acontece no Brasil. O que nós temos que perceber? Como está a questão da segurança das escolas? Como é que está a questão da segurança dos professores? O colégio, as escolas infantis, são de fato um lugar seguro para os nossos filhos, para os professores, para os funcionários? O que nós temos percebido com o decorrer da história é que não mudou. Cada vez mais esse local que deveria ser um ambiente seguro e saudável para o aprendizado tem se mostrado frágil, já que diversas pessoas mal-comunadas, com problemas mentais, conseguem ingressar nesses locais e desferir disparos de arma de fogo ou até mesmo ingressar armados com machados, como foi o caso de Suzano, ou agora com uma faca e tirar a vida de crianças. O perceptível nesses casos é que como que uma pessoa consegue ingressar armada em uma escola? O que demonstra a falta de segurança, de filtro que essas escolas vivenciam. O que nos assusta é, por exemplo, o caso de hoje. Como é que um terceiro, uma pessoa que não está trabalhando no colégio, uma pessoa que não deveria ingressar dentro do ambiente escolar, consegue ingressar? Por que essa escola não tinha gradil ou mecanismos que impedissem que esse ser conseguisse ingressar armado naquele local? Por que as escolas não barram por detectores de metais crianças que conseguem entrar armadas dentro dos colégios com arma dentro da mochila? E teria impedido diversas vezes ferimentos e mortes de crianças inocentes que poderiam hoje estar com sua família se tivesse sido tomado uma cautela mínima nesse caso. É assustador, é triste quando você consegue perceber que existe uma falha que poderia ser evitada. Porque a tragédia, quando ela não consegue ser evitada, que ela é uma tragédia natural, às vezes nós ficamos tristes, lamentamos, mas entendemos que tratou-se de uma situação que era inevitável. Mas nesse caso, era totalmente evitável, era totalmente possível ter mecanismos que impedissem que uma pessoa conseguisse ingressar, um terceiro que não faz parte do quadro de funcionários, ingressar dentro do colégio, ainda armado. E depois, o porquê não existe projetos legais, projetos de lei, municipais, estaduais, federais, que possam resguardar a obrigatoriedade de ter um GCM na porta da escola, de ter um policial militar, porque não há mecanismos legislativos. Por que os políticos não pensam dessa forma? Porque eles não tentam ter minimamente um respaldo aos professores, aos funcionários das escolas, colocando uma segurança mínima para que essas pessoas possam ter um ambiente seguro. Poderia ter sido evitada essa tragédia se a escola tivesse um mecanismo de filtro de quem entra naquele local, com gradil, com exatamente um GCM na porta, teria evitado essa situação drástica que hoje aconteceu. Outra coisa que nós temos que perceber, e é uma questão de opinião, novamente, eu não estou falando aqui com olhar técnico, eu estou falando aqui com repúdio, com a tristeza de um pai que hoje vai chorar a morte dos seus filhos depois de uma tragédia como essa. O olhar de como é interessante que essas pessoas que ingressam em escolas, essas pessoas que demonstram transtornos psicológicos, só procuram locais onde a vítima é totalmente indefesa. A tristeza maior quando a gente vê um caso como esse, o repúdio
Por mais que se diga do transtorno mental que o agressor sofria, por mais que ele tivesse tido qualquer situação psicológica que não justificasse, mas que explicasse o motivo pelo qual ele fez esse ato bárbaro, uma coisa chama muita atenção, é o fato de que todos esses agressores, se você perceber, eles sempre procuram locais onde a vítima é totalmente indefesa. Como esse caso de hoje, que esse sujeito, segundo as informações preliminares, que sofria bullying, era um sujeito recluso, demonstrava uma patologia, mas ele procurou uma escola infantil, com crianças de 3, 5 anos, crianças que são totalmente indefesas, para desferir o seu ódio, para desferir a sua revolta e transtorno. Veja, é sempre nesse palco, é sempre nesse cenário. Como é triste e como é deplorável isso. Isso que nos deixa cada vez mais revoltado. Quem é pai, mãe, avô, tem uma criança perto de si e vivencia com um ser tão iluminado que é uma criança, fica com o coração apertado por saber que é uma pessoa, é um ser que não tem como se defender de nada, não tem qualquer possibilidade de defesa. E aí fica essa sensação repugnante dessa podridão humana, dessa deplorável situação que nós estamos vivendo. E por isso que hoje eu decidi fazer o vídeo como uma crítica do porquê as nossas escolas são tão fragilizadas quanto a segurança. O que está faltando para nós cobrarmos os nossos políticos para que tomem atitudes resguardando o ambiente escolar? Colocando um guarda municipal, colocando um policial militar, mas diariamente naquelas escolas, para que as escolas se tornem locais mais seguros contra traficantes e contra crimes comuns e contra esse tipo de psicopatas, contra esse tipo de pessoas. Eu não consigo nem falar de tanta tristeza que eu tenho quando eu imagino o que esse ser fez dentro desse local com crianças de 4, 5, 6 anos. Em 2002 em Salvador, em 2003 em Taiúna, em 2011 em Realengo, em 2018 em Janaúna, em 2019 em Suzano e agora 2021 em Santa Catarina. Foram diversas outras situações que sempre um atirador, um agressor consegue ingressar dentro de um colégio, armado, e causar tantos ferimentos, tanta dor às crianças que ali estão. Então por isso hoje fica aqui o nosso apelo, que os nossos governantes, que os nossos legisladores criem mecanismos para que possam deixar esse ambiente mais seguro para as nossas crianças, para os nossos professores, para os funcionários da escola, que como hoje 2 funcionárias, uma professora e uma auxiliar, deram a vida para salvar outras crianças que ali estavam. Hoje o nosso tema foi um tema triste, mas necessário, refletir sobre a segurança nas nossas escolas para os nossos alunos, professores e funcionários. Até a próxima.